12 de maio de 2025, eu, Léo da Foco, aqui pelo perfil da editora Foco, estou aguardando ansiosamente a chegada do Eduardo Trindade e do Igor Mascarenhas para que possamos juntos falar sobre essa obra, Processo Ético Profissional perante o CRM e CFM, uma reflexão crítica. Deixa eu ver quem é que já está aqui comigo, porque eu acho que Igor já tinha... Não entrou ainda. E você que me ouve em reprise, você que está pela Amazon, pela Martins Fontes, você que está no Spotify, no YouTube, é um prazer recebê-lo aqui para que você saiba um pouco mais dessa obra, Processo Ético Profissional perante o CRM, CFM. Deixa eu avisar o Igor que já estamos ao vivo. Peraí, ao vivo. Igor já se junta a gente. Boa tarde, Vladimir. Cíntia, boa tarde. Vamos lá, vamos aguardar o professor Igor Mascarenhas, que é doutor em Direito Penal pela Universidade Federal do Paraná, doutorando em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Direito e Medicina pelo Centro de Direito Biomédico vinculado à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, advogado e professor universitário no curso de Medicina o Igor entrou. Olá, Igor, deixa eu te convidar aqui. Do Conselho Federal da OAB, sócio do Dadalto e Mascarenhas Sociedade de Advogados e membro do IBERC SBB e MKN. Igor, boa tarde. Olá, tudo bom? Eu tô ótimo, e você, meu caro? Na correria de sempre. Seja bem-vindo ao jogo. Aqui, pronto, agora eu tô nivelado. Corrido, né? Essas demandas de direito médico cada vez mais estão explodindo e aí a gente sofre para poder dar uma resposta adequada. Eu imagino. Eu hoje gravava um vídeo, Igor, de apresentação da obra e dizia justamente isso. Qual a importância de uma obra como essa? E o livro traz, na apresentação que vocês fizeram, esse link, né? Você já falou, ó, está crescendo muito o número de demandas. Qual é o status, não o status qual, mas qual é a situação hoje a respeito dessas questões dos processos éticos profissionais que faz, então, valer a pena o lançamento de uma obra como essa? Uhum. O que acontece? A gente tem um verdadeiro problema quando atua com processo ético, porque acho que o Eduardo está à disposição para ouvir a gente. Opa, deixa eu convidar ele aqui. Ele precisa entrar. Espera aí, Igor, você. O Igor deve ter falado. Pronto. Ele precisa entrar para que eu possa convidá-lo aqui, viu, Igor? Tá, tô Porque avisando ainda, aqui. ainda não vejo ele aqui. Deixa eu compartilhar com ele, que acho que talvez fique mais fácil. Tá, a gente espera. Tá, Mas eu acho que para responder a tua pergunta, eu volto um pouquinho. tá, Eu digo que quando eu comecei dentro do sistema CRM, CFM, pronto, ele agora pronto. tá conosco. Eu digo que quando eu comecei no sistema CRM, CFM, eu sofri um bocado. Olá, Eduardo. Olá, Olá, Eduardo, boa tarde. olá, boa tarde, tudo bem? Ótimo, e você? Tudo bem, excelente. Muito bom, muito obrigado por Boa estar tarde. dividindo conosco aqui essa tarde. Abrir aqui o nosso papo, pegando o fio da meada de um comentário que o Igor fez para a gente, do volume de demandas que cresceu demais. Eu falei, então isso justifica o lançamento desse livro, né? Ele ia justamente agora explicar a oportunidade de lançamento dessa obra, Eduardo. Então seja muito bem-vindo. Perfeito, muito obrigado. Só agradeço aí a oportunidade e mais uma vez parabenizar e agradecer o Igor por ter me convidado para participar e fazer a coautoria na organização desse livro aqui. Sem dúvida alguma, veio ocupar um espaço e até uma lacuna em termos de literatura, de evidências, de bibliografia nessa área, né? Eu Imagino. digo, eu digo que quando eu comecei, a gente tinha pouquíssimo material sobre o assunto. Nós tínhamos autores clássicos que tratavam muito mais.
da parte material do direito do campo ético, do CRM e CFM, do que propriamente do campo processual. E como os processos tramitam em sigilo, uma grande dificuldade é a gente saber o entendimento do Conselho, o entendimento do Conselho Federal sobre determinada matéria. A única obra que a gente tem de forma concreta que trate sobre isso é do próprio Conselho Federal de Medicina. Só que essa obra do Conselho Federal de Medicina é um código comentado, mas que representa muito da visão do próprio Do CFM sobre próprio aquilo. CFM. Exatamente. Então, nada contra, mas acaba virando uma obra chapa branca, que não debate o problema, simplesmente diz: esse é um dado concreto. Não, e E até. aí, em diversas oportunidades, eu saía ligando para amigos de outros estados e dizia: como é que estão fazendo aí? Porque mesmo uma coisa pequena, o rito do julgamento, o acolhimento de uma preliminar, tem estado que trabalha de uma forma, tem estado que trabalha de outra. E aí, para Olha quem vai só. mexer com isso, é um Deus nos acuda. O que a gente tentou foi minimamente uniformizar e, em muitos artigos, fazer críticas e, em outros, mostrar como o processo é diferente por estado. E aí eu dou um exemplo muito claro. Escrevi com o Eduardo um texto sobre Sagrado. desagravo público. A gente tem diversos modelos de desagravo público. Tem um modelo mais contido, tem um modelo muito mais público, tem um modelo que ele traz as informações de forma sucinta, mas sem noticiar o nome dos atores envolvidos. Então a gente precisa ter essa discussão, porque cada vez mais a gente tem processo nos CRMs. Se antes a gente não tinha esse acionamento reiterado de conselho, e aí acho que Eduardo pode até falar mais do que eu, porque ele tem uma visão de dentro do sistema. Eu sou alguém que sou convidado pelo médico a defendê-lo no CRM. Mas o Eduardo tem a visão de dentro do sistema. Cada vez mais a gente tem processo ético. Então, cada vez mais a gente vai precisar de uma demanda especializada. E eu falo isso porque quando eu trabalhei como advogado de conselho, o que a gente mais tinha era médico denunciado, João da Silva. O advogado dele era João da Silva Júnior, era João da Silva Filho. Ou então era outro da Silva, que era um advogado que era trabalhista, que trabalhava com direito empresarial, que trabalhava com o direito do trabalho e aparecia para fazer a defesa do pai, do amigo, do irmão, sem ter nem o conhecimento específico e também não tinha uma literatura específica. Então acaba que a obra, acho que ela vem para suprir essa demanda do não especialista, que vai Tá. precisar de um guia, e do especialista que quer entender mais sobre aquela matéria, porque a literatura ela é muito escassa, e como o processo tramita em sigilo, a gente não vai ter essa hipercomunicação dos atos processuais ou dos ritos que são trabalhados ali. É um pouco Entendi. dessa reflexão. Não sei se Eduardo tem uma visão um pouco diferente, por estar de dentro. Não, eu achei excelente essa colocação, Igor. Bem por isso, ó, como a maioria dos processos correm em sigilo, só não correm em sigilo quando se torna uma pena pública, e mesmo assim só se torna a pena, o inteiro teor ali muitas vezes não se tem acesso, realmente é muito difícil. E o CFM, como muito bem colocado pelo Igor, é um órgão recursal. Muitas vezes a visão dele sobre o assunto não é aquela visão de quem está lá na primeira instância, de quem está lá no CRMs tem. Então, realmente falta, muitas vezes, até para nós, conselheiros, esse conhecimento de informações. Não se tem, então a gente precisa. Como é que a gente vai ter? Então, eu acho que o grande diferencial dessa obra foi isso. Veio preencher essa lacuna. Da onde eles vão se basear? Não, só pegar um código ou pegar um código comentado não nos dá, não nos trazia a resposta que a gente precisaria. Então, nesse caso, veio. É a mesma coisa, vocês não sabem a dificuldade que eu tive para conseguir encontrar um mecanismo para fazer um desagravo público. Tanto que foi minha conversa até com o Igor. Pô, eu quero fazer um desagravo.
Mas a gente vai fazer como? Como se faz para os advogados? Ah, não, não é. Para a questão do médico é um pouco diferente. Então ali a gente conseguiu dar um norte em muitos aspectos. Tanto para o advogado, isso que o Igor colocou muito bem. E a gente percebe, nós julgadores, na condição de médicos julgadores, percebemos. Aquele advogado que está quebrando um galho, desculpe a expressão bem popular Sim, assim, sim, está mas é isso quebrando um mesmo. galho, É isso que a tá gente quebrando um precisa galho ouvir. para amigo. Pô, o cara é advogado, administrativo, trabalha na empresa, só com pareceres, mas daí o tio que é médico, o primo que é médico, tem que estar respondendo um processo. Opa, vem tu aqui. E o cara precisa saber a orientação. E o mais especializado que quer realmente se informar. Como que os CRMs estão pensando? Como que os conselheiros estão pensando? Então isso foi muito bom e essa lacuna foi muito importante. E a gente conseguiu abordar até algumas coisas que para um conselheiro é importante. O que, que é? Nós cada vez mais estamos querendo adotar a mediação e conciliação. A arbitragem não faz parte, porque a gente não trabalha até o presente momento com valores dos conselhos, mas conciliação e mediação. Como que nós vamos fazer isso? Passar para o nível da execução. Então ali tem dois capítulos que tratam praticamente só sobre isso. Então é uma obra que veio preencher uma lacuna tanto para advogados experientes, para advogados que realmente não militam na causa do direito médico, mas querem ter esse conhecimento, e para conselheiros. Acho que foi muito para médicos, e ali médicos conselheiros, no caso, ter um pouco mais dessa vivência. Eduardo, você já matou a minha segunda pergunta. Se o livro, então, ao fim e ao cabo, tendo vocês percebido essa lacuna, ele resolvia esse problema e, de um certo modo, ajudava a qualificar, capacitando advogados que não têm no dia a dia e também não tinham como, né, por falta até de material, né, Igor, respostas para esses procedimentos. Então, está respondido, né? Não, até me antecipando a pergunta do Igor, e tá respondendo, porque assim, ó, vamos ver bem como é que surgiu as dúvidas, como é que mais ou menos, quais capítulos vamos fazer ou não. Pô, o Igor, um expert, uma pessoa que tem um amplo, talvez uma das maiores experiências em direito médico, trabalhando lá, já foi advogado CRM da Paraíba, trabalhando no direito médico em todo o Brasil, e um atual presidente, fui ex-presidente já também já do CREMERS, trabalhando. Então, pô, a gente conseguiu, mesmo se conhecendo depois, institucionalmente, a gente conheceu, se criou amizade pela questão institucional, pô, qual é as dúvidas e lacunas que nós tivemos? Então a gente conseguiu fazer uma abrangência muito boa. E é aquilo que eu sempre falo, e que o Igor também, a gente tem que encontrar convergência. Você não pode também ficar só na divergência ou fazer uma coisa muito separada dos advogados dos médicos. Principalmente no direito médico, nós temos que conversar. Mesmo que às vezes a gente debata, e debata de forma calorosa, vamos dizer assim. Todas as vezes que eu vou lá no evento do Igor João Pessoa, dá um debate caloroso que sai faísca. Mas, assim, mas é importante isso. Que a gente tem que conversar, tem que debater para encontrar esse denominador comum. Maravilha. E aí você tocou num ponto, e aí fiquem à vontade para decidir quem é que responde. Só lembrando, nosso intuito aqui é apresentar a obra, viu, Eduardo, para o mercado como um todo. Então, essa live vai para o Instagram, quer dizer, fica no Instagram, vai para o YouTube, para Martins Fontes, para a Amazon, para o Spotify. A gente semeia a obra para que ela volte com os frutos para vocês. Como é que foi escolher cada um desses autores? Tem muitos especialistas aqui de altíssimo quilate e muitos estudiosos também, que mesmo estando à frente da advocacia, são peritos em determinados assuntos. Como foi escolher cada um deles para cada um desses artigos? Bom, acho que eu posso responder isso. Quando a gente montou, a nossa maior preocupação era trazer gente que pensasse diferente, mas que atuasse na área. Ah, Então, a gente tentou fazer uma montagem que envolvesse juristas e médicos e operadores do processo ético como um todo. Então, não tem aventureiro no livro. A gente maravilha. trouxe pessoas que ou têm traumas, ou têm experiências com o processo ético, mas tentar trazer esse mix. Então, tem advogado de defesa, tem advogado de acusação,
tem professor universitário, tem conselheiro, tem perito, tem procurador do Conselho Regional, tem procurador do Conselho Federal, tem juiz, porque geralmente essas discussões elas são muito categorizadas. Então, advogado de defesa só fala com advogado de defesa, advogado de acusação só fala com advogado de acusação, e a gente precisava ter esse intercâmbio. É possível que um ou outro posicionamento, talvez eu, Igor, pessoa física, até discorde, mas a gente precisa discutir isso. A gente precisa trazer isso para a evidência. E outros posicionamentos a gente, inclusive, sinaliza, ó, talvez mude. Tem um belíssimo texto do Francisco Camargo, que é procurador do Conselho Federal, que ele diz: hoje não pode ter denúncia anônima, mas considerando as mudanças legislativas no âmbito do processo administrativo, é muito provável que isso mude no futuro. E a gente tem que se preparar para esse futuro. A gente tem que se preparar para essa nova realidade. E para se preparar para essa nova realidade, a gente precisa conversar. Então, boa parte dos textos que a gente construiu foi estimulada. Então, foi um livro que a escrita dele foi estimulada, os temas foram estimulados. A partir de muita reflexão, conflito, discussão sobre determinadas matérias e dentro dessa situação de isolacionismo dos conselhos. Acaba que cada conselho é um conselho em sua singularidade. É. Então, a gente tentou botar todo mundo junto para poder debater. Então, é uma obra que eu acho que alcança uma democracia em termos de formação, de origem do autor e também geográfica, que a gente conseguiu pegar gente do Brasil todo para poder escrever sobre isso. E é uma obra riquíssima, maravilhosa. Eu fiz um estudo hoje com auxílio da inteligência artificial, pedindo para que ela indicasse para mim, para além do direito e da medicina, quais outros cursos de graduação se valeriam, né, do estudo da matéria. E olha que curioso, ela trouxe para mim também, por óbvio, é, odontologia e enfermagem, que falou que tem aplicação, e para além disso, gestão de hospital, curso de gestão administrativa hospitalar. Eu falei, gente, que curioso, ou seja, riquíssimo em todos os temas, né? E a divisão de vocês para os artigos, ela traz a seguinte organização. Vocês têm a teoria geral do processo ético como primeiro grande bloco. Fique à vontade para me interromper, viu? A gente passa pela sindicância, depois o processo ético profissional, aspectos pós-processuais, encerrando o livro. E aí eu pergunto: a sindicância é parte do procedimento? Isso explica para a gente que não faz parte desse universo, é como se fosse um inquérito? Quer falar, Eduardo? Não, sem dúvida. A sindicância é como se fosse. Dá para fazer muita analogia. E talvez me perdoe se eu estiver falando uma coisa que os advogados vão querer me corrigir. A sindicância dá para traçar um paralelo, claro, com o inquérito policial, não tenha dúvida. Maravilha. É uma fase de inquérito, é. Tanto que eu até digo para os colegas: olha, tu recebeu uma sindicância, tem que responder uma sindicância. Olha, não tem nada de perto de condenação. É que um conselho recebeu uma denúncia que, do ponto de vista formal, preencheu os seus requisitos e o conselho é obrigado a te fazer se manifestar sobre ela com risco de não prevaricar. Então, assim, não quer, mas é extremamente para de fácil entendimento fazer esse paralelo com o inquérito policial, não tenha dúvida. Muito bom. Igor. Eu acho que a sindicância é o coração. E, Ah, regra geral, os médicos negligenciam muito a sindicância, negligenciam muito o processo ético. Porque, como médico, ele pode ser processado em várias esferas, então ele pensa logo em ser preso. Ele pensa logo em pagar uma condenação de 1,5 milhão de reais. ai, Mas as pessoas esquecem, e esse é um problema muito grave, é que, de acordo com a súmula vinculante do Supremo, não precisa de advogado. Então, os médicos, de regra geral, eles negligenciam o processo ético, porque tá. vão ser julgados por pares, e na cabeça de muitos, o conselho vai passar a mão na cabeça. Sim. E aí, quando ele vê o problema, ele percebe que um homicídio culposo
na esfera criminal, ele não tem uma repercussão concreta tão elevada, mas uma cassação tem. Sim, Então, um verdade. médico ser cassado é algo extremamente problemático. Se eu virar para o Eduardo hoje e falar, a partir de hoje você não pode mais exercer a medicina, é muito difícil a pessoa pensar em outra coisa para fazer. Eu, pelo menos, eu só sei ser advogado e professor. E considerando que professor não é muito bem remunerado no Brasil, então eu preciso ser advogado. Então, essa percepção da importância do processo ético e dessas particularidades, de dizer assim, eu tenho que me preocupar com o processo ético desde a sindicância, porque senão, quando chega o advogado, às vezes, ele vai fazer só uma correção de rota, mas às vezes o barco já está avariado. Já tá, Então, exatamente. trazer essa importância da sindicância, trazer essa importância do processo ético para o profissional da medicina ou para o próprio advogado, acho que é muito relevante. Todo Com mundo está certeza. sujeito a responder sindicância. Esse é Não, um e eu ponto acho também. perfeito. E apesar de correr em paralelo, porque a gente pode ser julgado em três esferas: civil, criminal e ética. Criminal e ética. Elas correm em paralelo, mas a gente sabe que nem tanto, assim, tipo, não é de uma forma completamente independente, sem troca de informações. Então, essa questão, porque muito, infelizmente, alguns colegas confundem quase a função do conselho como se fosse, muitas vezes, até um órgão sindical de defesa da atuação do médico. Não, o conselho existe para a defesa da medicina. Inclusive, nós somos quase fazendo uma analogia, se formos do exército, somos a polícia do exército. A gente investiga os nossos pares. E muitas Que vezes não coisa. pode relegar, não, vai passar a mão, vai ser corporativista, não. Então, isso os colegas têm que dar mais importância. Tem que responder aos pedidos de informações do conselho e até na questão dessa que o Igor falou, olha, uma pena de cassação do risco profissional é uma pena perpétua. Não tem o camarada, não, vou sair do Rio Grande do Sul, vou lá para Paraíba fazer medicina, vou me formar e você... Não, não é. É caçado em todo o território nacional. Então, esse cuidado tem que ter. Tudo bem. Igor e Eduardo, o que não abordamos, Léo, você, por não estar por dentro dessas questões, não falou desse item essencial e que pode, de fato, mudar o jogo do livro. O que é esse ponto que eu esqueci, que é a visão de vocês sobre a obra? Acho que a obra ela traz um panorama amplo, mas ela traz um panorama também específico. Os artigos eles foram construídos de forma muito específica. Então, é uma obra de aplicação imediata. Quando a gente solicitou os artigos aos autores convidados, um dos pedidos era: o texto tem que ser prático. Então, a gente não quer um texto, e admiro quem faça isso, para você filosofar sobre o direito. A gente quer um texto que seja voltado para o campo prático. Então, é um texto que você vai usar de cabeceira e sempre que pensar, estou com um caso desse, o que, que eu posso fazer? Para quem vai atuar com acusação, eu acho que é um livro extremamente relevante, porque a acusação no processo ético, na maior parte das vezes, ela é deficiente. Para quem vai atuar com defesa, em muitas situações, o que eu vejo é que a gente não tem uma possibilidade de defender o mérito do processo. Então, o médico errou, de certa forma, mas o processo salva. Então, dominar o processo é muito relevante. Porque Sem dúvida quando alguma. o mérito não ajudar, o mérito da matéria em discussão não ajudar, o processo ele ajuda. Então, tudo isso tem que ser trabalhado com muita cautela. Então, o principal ponto, talvez, que eu fale sobre o livro é que é um livro prático. É um livro de aplicação imediata. É um livro que você, operador do direito, conselheiro, médico perito, vai precisar na sua rotina profissional. Perito, olha só, não tinha pensado sobre isso, verdade. Não sei Eduardo, se... suas palavras. Não, eu achei essa definição perfeita. É um livro que eu acho que até pela característica, assim, nossa, minha e do Igor, eu também sou médico e cirurgião de formação. Sou médico cirurgião, trabalho com cirurgia.
Então tem que ser uma coisa pragmática, queremos de pronto emprego. Não queremos ser uma coisa. Também, como o Igor falou, é importante nós discutirmos, filosofarmos sobre os assuntos. Não, mas como é que a gente vai fazer uma coisa de aplicação prática? Isso, olha, falta literatura para quem trabalha junto aos CRMs, falta literatura para os conselheiros, falta. Então, nós devemos preencher essa lacuna de uma forma pragmática e direta. Isso foi muito bom e a gente conseguiu. Fiquei muito, assim, extremamente mais satisfeito do que eu imaginava. Ficou realmente muito bom por isso. E a gama, e é assim, ó, e é bom porque o direito está conversando claramente com a medicina nesse livro. Exatamente. Para quem trabalha junto aos CRMs com direito médico, conversa muito bem. Então, assim, ó, mesmo o médico que tem algum interesse sobre o assunto vai ler e vai gostar desse livro. Não tem como não gostar. Isso que eu acho. Só que Eita. é muito bom e cumpriu o seu papel, assim. Realmente fiquei satisfeito por ser uma obra assim, de fácil empregabilidade. Maravilha. Agora, eu queria encerrar com A uma Fernanda está pergunta. aqui, Léo, só fazer esse registro, Fernanda que Scheffer, já é prata da casa, e ela querida amiga, escreveu grande autora. um texto que, na minha opinião, é extremamente relevante, que é o sobre interdição cautelar. E é uma discussão que rotineiramente a gente vê na mídia. O médico que foi impedido de exercer a profissão de forma provisória. Como é que a gente faz? E às vezes, para o médico, a interdição cautelar ela é mais perigosa que a condenação. Porque pior que uma interdição cautelar só se ele for cassado. Imagina você passar 6 meses prorrogáveis por mais 6, impedido de exercer sua profissão. Nossa, É isso que a gente discute de forma muito prática. E aí, no caso da Fernanda, ela inclusive escreveu com uma acadêmica de medicina, e ela é formada em direito. Então, é trazer esse diálogo, é colocar pessoas de formações diferentes, de mundos diferentes, para conversar. maravilha, magnífico. Igor, eu tenho uma pergunta final para vocês dois. Assim, já sabemos que tem um viés extremamente prático. A seleção de autores foi a mais ampla possível, atendendo não só profissões, mas também uma questão muito importante que é de cobrirmos toda essa grandiosidade que é o Brasil, em termos de seleção geográfica. Mas qual é a mensagem que fica para os estudantes de direito, para os estudantes de medicina sobre o livro? Como é que eles podem aproveitar a obra? Acho que para o estudante de direito, e aí eu vou tomar a liberdade de falar do estudante de direito e passo a palavra para o Eduardo do de medicina. Para o estudante de direito, é uma disciplina que você não trabalha na faculdade. Eu digo que eu aprendi processo ético com o estágio, porque eu estagiei no CRM da Paraíba. E foi lá, a minha escola foi na prática. Quando eu perguntei quais livros tinham disponíveis sobre processo ético, tinha um livro do Genival Veloso Filho e do Roberto Lana, que é um Sim, livro antigo já, que não é atualizado, e só. Então, eu aprendi muito na prática e sofri muito com a prática. Porque eu dizia, não concordo com isso. Não, mas sempre foi feito assim. E aí eu entrava em contato nos eventos do próprio conselho, eu dizia, como é que vocês fazem lá? Eles, não, a gente não tem essa experiência. Então você começa a ver que é um mundo muito fechado. O livro ele vai trazer essa possibilidade de você se preparar para o caso antes que ele aconteça. Você poder entender o que está acontecendo antes que aconteça. Hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna de uma faculdade de São Paulo, ela dizendo: eu estou no 5º período do curso e eu queria entender como é que funciona isso. Esse é o grande ponto. A gente tem que se preparar antes do problema acontecer, porque depois que ele acontece, e tem um problema grande que eu acho que é assunto para deixar para o volume 2 da obra, grande, que grande é ideia. os prazos são em dias corridos. Então, enquanto no processo civil você está lá em dia útil, no processo ético é dia corrido. É tudo muito rápido. Então, você vai ter que, basicamente, trocar a roda do carro com ele em movimento. O Sim, livro ele permite que você se antecipe. O livro ele permite que você se prepare antes do caso chegar
e que depois você revisite os artigos e os textos, caso haja necessidade. Então, para o estudante de direito que quer atuar nessa área, que pensa em atuar com o direito médico, acho que se torna relevante por conta disso. Magnífico. Quer acrescentar alguma coisa, Eduardo? Eu, eu achei muito bom essa. Fiquei até feliz com a fala do Igor, porque assim, na medicina acontece exatamente a mesma coisa. Eu vou dizer que até entrar no CRM, o órgão, o CRM era um órgão quase inatingível ali. Não, porque o sindicância corre em sigilo, não pode se falar nada, ninguém fala nada, é proibido se falar, é proibido se comentar. Ninguém sabia, era quase um, vamos dizer, era um bunker ali e que não se conseguia ter acesso a informações. Então, essa questão, agora, esse livro vem preencher essa lacuna para o estudante. E aquela questão, o estudante, agora nós já estamos fazendo até como conselho várias ações dentro das universidades, aqui das 19 universidades, faculdades de medicina gaúcha, para poder importância para as questões do conselho. O órgão judicante da questão ética é ali. Ali o par vai julgar o outro par. E não se engane, as informações são levadas para as outras, para a esfera civil e criminal. Então é muito importante saber conhecimento dos ritos, saber o conhecimento que eventualmente pode ter um desagravo, qual momento ele vai acontecer. Essa questão da interdição cautelar, que é quase uma pré-condenação gravíssima, que hoje em dia, como a gente conversou aí no evento em João Pessoa, às vezes a pena o médico pagar antes de ter sido julgado. Então, todos esses cuidados, e é uma questão que tem que ser de conhecimento de todo médico, não daquele médico que eventualmente já foi julgado, porque isso irá acontecer. Agora a gente tem visto um aumento mais de 400% nas denúncias, a gente tem visto na prática um aumento gigantesco das denúncias aqui no nosso Conselho Regional, que se repete nos outros estados da federação. Então, por isso, é necessário a forma que é abordado as questões éticas nas faculdades é uma forma ainda um tanto quanto básica, extremamente básica, e esse livro vai ajudar muito nisso. Magnífico. Eu comecei lendo aqui o currículo do Igor e vou encerrar lendo do Eduardo para que as pessoas entendam a grandiosidade dessa obra que aproxima ainda mais o direito da medicina. Eduardo Neubar Trindade é doutor em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residência médica em cirurgia geral pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Santa Casa de Porto Alegre, residência médica em cirurgia do aparelho digestivo pelo Hospital de Clínica de Porto Alegre, professor da disciplina de Clínica Cirúrgica e Técnica Operatória da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, médico contratado do Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e do Corpo Clínico do Hospital Moinhos de Vento. Conselheiro e presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, mandato 2023-2027, ou seja, dupla de coordenadores de altíssimo quilate. O livro não poderia ter vindo em melhor hora e já fica aqui o meu convite para que, então, atendendo aos clamores do Igor, venha o volume 2 já tratando de outros temas para que o mercado muito se beneficie com isso. Igor, as palavras finais de encerramento são suas, meus amigos. Depois eu passo para o Eduardo. Eu gosto muito de citar, quando eu falo de processo ético, um julgado do TJ de São Paulo, que o desembargador era um processo criminal e o desembargador disse: se o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo absolveu o médico, quem somos nós para condenar? A gente tem que valorizar o processo ético. E para valorizar o processo ético, eu tenho que saber o que eu vou mexer. Eu tenho que saber como mexer. Eu brinco muito que às vezes eu tenho um cliente que está sendo processado em 3 esferas: civil, criminal e ética. A que eu mais corro é com o processo ético. Porque a gente tem um peso argumentativo muito grande se esse profissional for absolvido. Absolvido, claro. Então, a gente precisa trabalhar com carinho o processo ético, porque isso vai repercutir em todas as esferas. Ele tem medo de ser preso? Se ele for absolvido no conselho, muito provavelmente ele não vai ser preso. Ele tem medo de pagar uma condenação de R$ 1,5 milhão? Se ele for absolvido no processo ético, muito provavelmente ele não vai ter isso.
Sim. Então, a gente saber mexer com as peças para obter a verdade real, para obter um desfecho favorável é fundamental. Então, saber dominar o processo ético se mostra como uma necessidade para quem quer atuar com o direito médico. A gente deixou de ter esse posicionamento que no passado, quando eu entrei no conselho em 2011, direito médico era sinônimo de responsabilidade civil médica. Só E hoje a isso. gente percebe que tem toda uma doutrina, tem toda uma ratio, tem toda uma estrutura dogmático-normativa no processo ético, no processo penal, no processo civil. Então, aplicar tudo isso dentro do direito médico se mostra fundamental. E aí eu espero que o livro seja bastante útil, porque ele foi produto de muitas inquietações, muitas perdas de sono, pelo menos da minha parte. Essa falta de cabelo aqui, em parte, é por conta do processo ético. Muito bem. Obrigado, Igor. Obrigado sempre. Eduardo, você. Não, sem dúvida alguma, né? A quase ausência de literatura nessa área nos fez tentar preencher de uma forma bem direta, como a gente já foi colocado aqui, esse livro. Então, saibam que ele foi feito com a melhor, assim, ó, um conselheiro que está sempre envolvido nos julgamentos, processos éticos profissionais, no julgamento das sindicâncias. O Igor também tem, tá vendo, uma das maiores experiências na questão de direito médico no Brasil. Então, nós fizemos isso para a sociedade ter esse referencial. Então, acho que todos estão convidados que tiverem algum interesse nesse assunto, busquem isso. E como o Igor muito bem falou, há um entrelaçamento das esferas civil, criminal e ética, e como os assuntos médicos são dados aos pares, aos médicos, então é dada uma importância muito grande ao julgamento ético nessas outras esferas. Então é muito importante que os colegas deem a real importância, os próprios advogados, quando forem participar de julgamentos no conselho, deem a importância. Muitas vezes a gente vê até uma certa desdém em julgamento ético. Ah, não, eles são só médicos. Eu vou engambelar na questão formal aqui e vou sair bem. Não é assim, façam de uma forma correta e esse livro vem preencher, sem dúvida, essa lacuna. E só também, mais aqui de pronto, agradecer o Igor por convidado nesse intento e para a gente ter conseguido tentar tornar esse livro assim, um livro quase do Brasil. Né? Pegamos o Brasil inteiro, isso. Porque, como eu falei, os conselhos muitas vezes se formam feudos. E a gente tem que acabar com esses feudos, acabar o feudo em relação ao conhecimento. Ah, não, a rotina do conselho tal é fazer assim, a rotina do conselho tal, não. Nós temos que tornar isso mais uniforme, né? Então, esse livro também vai cumprir certamente essa função. Muito bem. Só posso agradecer a vocês pelo carinho em ter escolhido a editora Foco. Para a gente é uma grande responsabilidade. A Foco também, por um pouco daquilo que o Igor falou, vem trazendo obras como a da Fernanda, como a do Frederico Glitz, que vem aproximando o direito da medicina e agora, mais do que chancela a nossa vocação para também estar nessa área, agradecendo muito ao cuidado que vocês tiveram na escolha de autores e autoras também. Só podemos agradecer. A todos que nos acompanharam, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus, com saúde e até o próximo encontro. Obrigado, Igor. Obrigado, Eduardo. Grande abraço. Até mais. Valeu. Sensacional. Tá. Parabéns.